TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Redação Informativo. Oferecimento Fruc Cola. Descubra esse sabor. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Lojas Dulhos. Aqui é fácil estar na moda. Olá, empresa de Santa Catarina vence a licitação para a renovação do sistema de sinaleiras de Lajeado. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. Um motorista de 51 anos ficou ferido em um acidente no início da tarde desta quarta-feira no quilômetro 45 da IRS 332. Conforme o pelotão rodoviário da Brigada Militar de Encantado, o motorista perdeu o controle da direção do Uno que guiava no sentido Arvorezinha, Dr. Ricardo, em uma curva. E com isso acabou colidindo o carro contra uma árvore. O homem sofreu ferimentos leves, foi conduzido ao hospital de Ilópolis e já foi liberado. De acordo com o policiamento, o veículo emplacado em Dourado, no Mato Grosso, teve perda total e foi removido pelo guincho. E um homem de 42 anos foi assaltado por 2 homens no início da tarde da quarta-feira no centro de Lajeado. De acordo com seu depoimento à polícia, ele estava com sua bicicleta na Avenida Beira Rio. Quando parou para acender um cigarro, foi rendido por 2 homens que diziam estar armados. A vítima teve R$250, um anel de ouro, um celular e a bicicleta roubados. Antes dos assaltantes fugirem, ordenaram que o homem descesse a barranca do rio para não ver por onde eles iriam. E 2 criminosos renderam o motorista de uma empresa de transporte coletivo de Lajeado por volta das 6h30 da manhã desta quinta-feira na área central da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, a dupla subiu no coletivo na primeira parada na rua João Abbott. Um, armado com uma pistola, ficou na porta do micro-ônibus e o outro anunciou o assalto. Os bandidos levaram cerca de R$200 da empresa e a carteira com documentos e R$100 do motorista. E um carro capotou em uma plantação de milho no final da tarde da quarta-feira na RSC 413, no bairro São Bento, em Lajeado. O veículo seguia no sentido Santa Clara do Sul, Lajeado, quando teria tocado na concha de uma retroescavadeira que seguia no mesmo sentido. O motorista perdeu o controle da direção. O automóvel colidiu no pilar de sustentação do portão de uma residência, arrastou o pilar por alguns metros e capotou no terreno ao lado da casa. O motorista teve apenas arranhões. E 2 carteiros foram condenados pela Justiça Federal por improbidade administrativa. A sentença foi proferida pela juíza federal substituta Aline Lazaron Tedesco. Os carteiros haviam sido presos em flagrante quando se preparavam para incinerar cerca de 94 quilos de correspondências em Teutônia, isto em 2011. Conforme a denúncia, os servidores foram encontrados com mais de 13 mil correspondências e 37 delas estariam violadas. Os réus alegaram que a conduta era padrão da agência e seria solicitada pelos gerentes da unidade em conformidade com as normas dos Correios. A magistrada julgou procedente a ação e condenou os 2 carteiros ao pagamento de multa no valor de 5 vezes o valor integral da sua última remuneração e a suspensão dos direitos políticos por 3 anos. Eles já haviam sido demitidos por decisão administrativa. Da sentença, cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Acompanhe agora o comentário do pastor e advogado Natanael Zanata. Eu sou a favor do aborto, mas o pai deve ter o direito de abortar a criança também, mesmo que a mãe não concorde. Eu sou a favor da pena de morte para estuprador, inclusive para maridos que forçam as suas mulheres a manterem relações sexuais.
Eu sou favorável à aplicação de multa para os caminhoneiros grevistas e que bloqueiam as estradas e também da aplicação da mesma multa para servidores públicos, bancários, índios que tranquem ruas ou que façam greves. As minhas opiniões são as minhas negas e eu faço com as minhas negas o que eu quiser. Eu vivo em um país de absurdos, de condições abomináveis de vida, de utilitarismo, interesse individual e egoísta. Eu vivo em um país em que pequenos grupos se fecham em eixos que tentam se sobrepor a outros com a única finalidade de mais poder, mais benefícios. Isso! Eu vivo em um país de benefícios, de favores. Os pequenos grupos brigam somente por benefícios e favores. É impossível ver o país se desenvolver enquanto a gente se pegue no tapa em troca de benefícios ou favores. Sejam eles bolsa qualquer coisa, auxílio moradia para capa preta, cargo de confiança. Sacrificamos a nossa pátria, a nossa nação, os nossos compatriotas por uma porcaria de um benefício. Temos mente pequena, a nossa mente tem o exato tamanho do nosso umbigo. Este é um país de infelizes, que depois de toda a imbecilidade, se conforma com as esmolas que pingam das mesas dos governos. A reeleição é uma desgraça, né? O Fernando Henrique Cardoso conseguiu conquistar os votos necessários para autorizar a tal reeleição. O Lula meteu o pau no FHC por causa disso, mas ficou bem feliz por ter ficado presidente 2 vezes. Hipócrita! A Dilma, mãe do PAC, mete o pau no FHC por causa da reeleição, mas está no 2º mandato, bem feliz também. Hipócrita! Este é um país de hipócritas, que fazem discursos apaixonados pela moral e pelo desenvolvimento, mas cravam punhais nas costas do primeiro fiscal da lei e da ordem. Ou oferecem uma graninha, ou pedem um arreguinho, uma ajuda, um alívio de compadre. Aqui não precisa ser coerente. Aqui não precisa compromisso com a verdade, com o que é certo. O que importa é o benefício e o favorzinho. Minhas opiniões são minhas negas. Eu faço com elas o que bem entender, pois se eu for um hipócrita competente, eu não preciso respeitar ou fundamentar qualquer opinião, não preciso respeitar mulheres, muito menos as negras. Que ferrem-se os outros. Eu vivo em um país que me permite fazer tudo o que eu quiser, especialmente se for errado, torpe, injusto, nojento, cruel e desonesto. Eu nasci assim, me ensinaram a ser assim e eu vou morrer sendo assim. Eu sou a favor do aborto, seja ele decidido pelo pai ou pela mãe. Só nunca vou ser a favor do bebê, porque isso seria contra os meus princípios. Na verdade, aqui, eu não preciso ter princípios, só preciso dos amigos certos, para poder manter pela eternidade os meus benefícios e os meus favores. Aos estrangeiros, eu mando um convite. Vem para esse caixão você também. Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania aprova a PEC que amplia a licença maternidade para mãe de bebê prematuro. Veja com Paulo Acrísio. Em cada 10 partos, vem à luz uma criança prematura. Com frequência, elas necessitam de cuidados hospitalares até que possam ir para casa. O tempo de permanência médio é de 30 dias. O senador Aécio, pai de gêmeos que ficaram mais de 2 meses na UTI, é autor da PEC 99 de 2015. Ela prevê que o prazo de 120 dias da licença maternidade passe a ser contado a partir do dia em que a criança receba alta do hospital. Eu me lembro de uma cena, presidente Pimentel, muito marcante. Logo que nós chegamos lá, existia já uma criança com cerca de 3 meses, senadora Simone, internada. Havia tido um parto extremamente prematuro e com inúmeras complicações. Cerca de 2 meses depois, 3 dias exatos antes do meu filho sair da UTI, essa menina veio a óbito. E a mãe que... A mãe que havia ficado muito próxima da minha esposa me deu um abraço muito afetuoso e disse: estou indo para casa sem minha filha e sem meu emprego. A relatora, senadora Simone Tebet, lembrou que os baixos índices de reinternação dos prematuros que ficam mais tempo em companhia das mães compensam os custos sociais.
Ao invés de causar um impacto financeiro, vai causar, dentro desse parâmetro que sempre fazemos de custo-benefício, vai garantir, ao contrário, que o governo possa economizar, porque essa mãe provavelmente não vai ter que voltar com seu filho para a maternidade, não vai gastar com consulta médica, não vai ter que gastar com remédio, porque o seu afeto, o seu amor vão ser suficientes muitas vezes para superar essa deficiência momentânea, essa fragilidade momentânea do filho. Foi conhecida na tarde desta quinta-feira a empresa que deve prestar o serviço de fornecimento de controladores semafóricos eletrônicos, peças de reposição e serviços de implantação e instalação dos equipamentos, bem como a programação do sistema e manutenção. Na modalidade de licitação de concorrência global por registro de preços, a vencedora é a Sinacom Indústria e Comércio de Sinalização Viária Limitada de Santa Catarina. O contrato terá validade de 1 ano a partir da assinatura. A estimativa inicial do município para investimento é de R$ 1 milhão. Conforme o diretor do Departamento de Trânsito e Serviços Concedidos, Euclides Rodrigues, o sistema de semáforos de Lajeado vai passar por modernização. Haverá sinaleiras tanto para veículos como para pedestres. A proposta passa agora para julgamento da Comissão de Licitações e será enviada para análise do prefeito Luiz Fernando Schmidt, que decide por homologar ou não. A empresa que não venceu a licitação tem 1 semana a partir da data da abertura das propostas para recorrer da decisão, caso entenda que seja necessário. E o governo federal apresenta o plano de revitalização da bacia do Rio Doce. O objetivo é obter o ressarcimento pelos danos causados no desastre e a restauração socioambiental nos locais atingidos. Veja com Luana Karen. Participaram dessa reunião o advogado-geral da União Substituto, Fernando Luiz Albuquerque Faria, procuradores de Minas Gerais e do Espírito Santo, estados afetados pela lama de resíduos de mineração que invadiu o Rio Doce, o IBAMA e a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Segundo a ministra, o governo trabalha de forma conjunta em 3 pontos: multas, indenização e restauração. A ministra disse que outras multas podem ser aplicadas à mineradora Samarco, controlada pela Vale BHP Billiton, não só na área ambiental, mas, por exemplo, no setor de energia e em questões indígenas. Mas tudo o que aconteceu ainda está sendo levantado. Nessa reunião foi discutida uma arquitetura jurídica necessária para que todas as ações tomadas sejam efetivas para a construção de um plano de revitalização do Rio Doce. Nós temos que evitar contradições de decisão que possam comprometer aquilo que é a prioridade do trabalho entre a União e os Estados, da recuperação do Plano Nacional Federativo, como foi dito ontem, de recuperação da bacia do Rio Doce. Nós temos que transformar esse acidente, essa catástrofe ambiental, como eu fiz referência ontem, num ativo, numa recuperação e num modelo. A ministra disse ainda que outras reuniões serão realizadas para tratar de recuperação do Rio Doce e suas nascentes. E afirmou também que a mineradora tem a sua responsabilidade. Pela legislação do Brasil, toda empresa que trabalha no Brasil sabe que pela legislação ambiental, se descumprir tem multa, se causar dano tem ressarcimento de dano e tem que reparar dano. Tá? Então, é circunstancial. Nós teremos que trabalhar, agora, como eu digo, é a longo prazo. Então, nós teremos que pensar no mecanismo de governança inteligente, tá? Que viabilize, sim, que haja recursos de acordo com as atividades que estão sendo descritas como prioritárias, aquilo que os especialistas e todos os governos estaduais e federal vão estar indicando como prioridade essencial para a revitalização. Então, eu não discuto questão econômica, estou discutindo resolver o problema do acidente e devolver o Rio Doce à sociedade brasileira. Aline, na semana passada foi assinado um decreto presidencial para que as pessoas afetadas pela tragédia de Mariana pudessem sacar o FGTS. Hoje, o secretário nacional de Defesa Civil, general Adriano Pereira Júnior, esclareceu que esse decreto não tira a responsabilidade da empresa Samarco em relação ao rompimento das barragens. Não há nenhuma intenção com esse direito de que as pessoas usem os seus recursos para indenizarem ou para se ressarcirem dos danos causados. Quem vai pagar os danos causados, indenizar as famílias, é a empresa responsável pelo desastre. Isso é algo muito objetivo.
apenas se dê ao cidadão que está com seu dinheiro lá no FGTS, que queira, por algum motivo, sacar esse saldo, que possa fazê-lo, dando o mesmo tratamento que se dá às pessoas que são atingidas por desastre de outra origem, com a origem natural. Lembrando, Aline, que a Samarco já foi multada em 250 milhões de reais pelo IBAMA e também assinou acordo com o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Minas Gerais com outros 1 bilhão de reais para a recuperação dos danos. A busca por mais recursos para o setor da educação antagordense junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação não para. Após ter recebido R$30 mil em brinquedos no início do ano, a administração municipal conquistou mais 20 mil. Com o valor, foi possível adquirir 125 novos itens integrantes de uma lista pré-definida pelo Ministério da Educação. A verba é destinada à Escola Municipal de Educação Infantil Girassol, com o objetivo de reforçar ao público infantil o incentivo a brincadeiras, interações, fantasias e descobertas lúdicas. A aquisição de brinquedo é uma estratégia de implementação das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E a Câmara dos Deputados mantém veto presidencial referente ao reajuste dos aposentados e pensionistas. Veja com a Thaísa Dias. Desde ontem, o Congresso Nacional já aprovou 10 vetos da presidenta Dilma Rousseff a propostas que poderiam causar dificuldades às contas públicas, além de aprovar medidas do governo federal para realizar um ajuste fiscal. Hoje à tarde, os parlamentares decidiram manter o veto da presidenta Dilma Rousseff à proposta de reajuste para aposentados e pensionistas que utiliza o mesmo índice aplicado ao salário mínimo. De acordo com o governo federal, se esse veto não fosse aprovado, isso geraria um gasto extra aí aos cofres públicos de 11 bilhões de reais até 2019. Vale lembrar que está mantida a política de valorização do salário mínimo até 2019. Ontem, o Congresso Nacional decidiu manter mais 8 vetos da presidenta Dilma Rousseff. Entre eles, o que não autoriza um reajuste de até 78% para os servidores do Judiciário. Segundo o Ministério do Planejamento, essa sugestão poderia gerar um gasto extra aí às contas públicas de mais de 36 bilhões de reais nos próximos 5 anos. E hoje de manhã, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, participou de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Ele falou sobre a importância da manutenção desses vetos presidenciais. Queria também registrar, senador, a grande satisfação e a importância exatamente da sessão no Congresso que o senhor mencionou ontem. Acho que foi de grande relevância e, na verdade, a própria Câmara decidiu pela manutenção dos vetos. Tenho certeza que, se tivesse sido necessário, o Senado também teria manifestado o seu apoio aos vetos que a presidente considerou indispensável fazer. E durante a audiência, o ministro Levy também falou sobre a importância da aprovação pelo plenário da Câmara dos Deputados no início desse mês de novembro da proposta que permite a regularização de dinheiro enviado ao exterior sem conhecimento da Receita. Com essa lei, ela cria uma situação que, ao você regularizar, esse recurso fica para os brasileiros e pode ser trazido na medida do possível. O projeto prevê que os recursos enviados ao exterior vão poder ser regularizados desde que não tenham origem criminosa. Para isso, vai ser preciso pagar o imposto de renda e multa num total de 30% do valor declarado. Quem regularizar a situação não vai responder por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas ou sonegação fiscal. Esse projeto ainda precisa ser aprovado pelo Senado Federal. A administração de Arroio do Meio, por meio das pastas da Cultura e do Turismo, promove na próxima terça-feira mais uma edição do Conversando sobre Turismo, às 8 da noite na Casa do Museu, na Rua Visconde do Rio Branco, 604. Nesta quinta edição, dentre os assuntos em pauta, o roteiro Caminhos da Forqueta apresenta suas atrações de Natal. Os encontros iniciaram em julho deste ano, após sugestão do roteiro turístico Caminhos da Forqueta, em promover um encontro de integração entre o poder público com empreendedores do turismo local.
Dentre as ações do grupo está a parceria com o projeto Passeios da Colônia, que promoverá a caminhada especial do Sol Poente e da Lua Cheia, em 28 de novembro, com trajeto do Arroio Grande até o Morro São José, culminando com um jantar festivo no Galpão da Integração. E mais de 1 milhão de pessoas perdem a vida no trânsito todos os anos. Veja com Ana Gabriela Salles. Além de trocar experiências bem-sucedidas, as delegações discutem durante os 2 dias de conferência temas como a mobilidade urbana e melhorias no atendimento a traumas causados pelos acidentes de trânsito. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, as principais vítimas são os motociclistas. 50% das internações do SUS por acidente de trânsito são levados por moto. 25% são pedestres e menos de 10% são por ocupantes de veículos. Então, isso demonstra a gravidade e a atenção que a gente está tendo e precisamos ter cada vez mais com os acidentes de moto. Estamos todos no Brasil empenhados em promover a mobilidade segura de todos os cidadãos. Investir em segurança traz também benefícios econômicos. Benefícios econômicos que certamente são secundários diante dos benefícios em preservação de vidas humanas em qualidade de vida. Mas é necessário também dizer que traz benefícios econômicos ao evitar a perda de bens e reduzir custos de saúde. Os prejuízos causados por acidentes são estimados em 3% do PIB mundial, cifra que chega a 5% nos países em desenvolvimento. Durante a abertura do evento, a embaixadora do Programa de Estradas Seguras, Zoleika Mandela, que perdeu a filha num acidente, fez um apelo emocionado para que os países tomem atitudes contra as mortes nas estradas. Essa violência contra as nossas crianças não é justa. Para a diretora-geral da OMS, Margaret Chan, o engajamento dos líderes mundiais é fundamental para reverter o quadro de acidentes no trânsito, com a oferta de transportes e rodovias mais seguras para a população. O compromisso assumido pelo Brasil e por outros países é o de reduzir pela metade o número mundial de mortes no trânsito até 2020. A meta é preservar 5 milhões de vidas nos próximos 5 anos. Aqui no Brasil, medidas como a obrigatoriedade de itens como o freio ABS e o airbag nos veículos devem contribuir para aumentar a segurança. A lei seca também já ajudou a reduzir em 6,5% o número de acidentes de 2012 para 2013. Além disso, campanhas educativas e a lei da cadeirinha contribuíram para uma queda de 36% nas mortes de crianças de 0 a 10 anos na última década. E são através de medidas educativas, são através de medidas de implementação da fiscalização para que a legislação seja atendida, que podemos melhorar e muito a performance do número de acidentes no país. A presidenta Dilma Rousseff destacou que garantir um trânsito mais seguro é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável aprovados na última Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro. E para atingir o objetivo é necessária a cooperação de todos. O tema requer soluções construídas coletivamente, com a responsabilidade primária dos governos, mas com aporte essencial da sociedade civil. É fundamental que a indústria automobilística incorpore tecnologias de segurança nas linhas de produção em todo o mundo. É fundamental que se padronize equipamentos, como é o caso dos capacetes. É assim responsabilidade dos governos engajar-se nos debates do Fórum da ONU para a harmonização da regulamentação de veículos. Acompanhe as notícias da região com o repórter Alício de Assunção. O Coral Municipal de Progresso convida a todos para prestigiarem o Festival de Coros, que ocorre no próximo sábado, no Salão Paroquial, a partir das 8 horas da noite. Além do coro anfitrião, o evento terá a participação do Coral Municipal de Mussum,
Coral Vocalize de Lajeado e Coral Municipal de Capitão. Após as apresentações, será servido um jantar de confraternização, sendo que a entrada é gratuita para o público assistir às apresentações. Fichas e confirmações para o jantar com os integrantes do Coral Municipal. Aos poucos, as praças e as ruas de Colinas entram na magia do Natal. Até a primeira semana de dezembro, deve estar concluída a decoração natalina. No dia 13 de dezembro, a partir das 8 horas da noite, no ginásio municipal, acontece mais uma edição do Natal Luz e Vida. O evento tem a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e conta com a participação de entidades, artistas, cantores locais e amadores, desde crianças até a terceira idade, que já estão ensaiando para fazer uma belíssima apresentação. Toda a comunidade está convidada para prestigiar o evento. O município de Arroio do Meio recebe, dia 28 de novembro, uma edição especial do projeto de caminhadas orientadas e contemplativas Passeios na Colônia. A caminhada do Sol Poente e da Lua Cheia ocorre em comemoração ao 4º ano da iniciativa, aos 81 anos de Arroio do Meio e aos 60 anos da Casa Lentes de Lajeado. O trajeto de 7 km será entre as localidades de Arroio Grande e o Morro São José. Na programação, que se inicia às 7 horas da noite, haverá o plantio de 81 árvores nativas em parceria com a Sertel Energia, no bosque que será criado na comunidade de Arroio Grande. No final do percurso, haverá jantar e show com Sandro Nunes no Galpão da Integração. E no último domingo, o projeto realizou caminhada pelo interior de Boqueirão do Leão. O grupo, composto por caminhantes de Porto Alegre, Garibaldi e de municípios aqui da região, percorreu 10 quilômetros entre as localidades de Linha Araçá, Linha Data, Lajeadinho e Colônia Jardim. Na saída, o vice-prefeito Ademir Del Bosco saudou os participantes. Pelo caminho, a contemplação das belezas naturais. O encerramento do trajeto ocorreu em Colônia Jardim. Criado em novembro de 2011, o projeto já atraiu cerca de 10.200 pessoas na região, algumas de outros estados e países, percorrendo 900 quilômetros por 18 municípios do Vale e plantando 1.000 árvores nativas pelas localidades por onde os caminhantes transitam. As inscrições para as caminhadas podem ser feitas pelo telefone 9583-2672 ou pelo e-mail valenews@sertelnet.com.br. A Rede Vale de Comunicação apoia a iniciativa. Neste domingo, Arte Sesc Cultura por Toda Parte promove o espetáculo Vale dos Infortúnios, às 8 horas da noite, no Teatro do Sesc de Lajeado, Rua Silva Jardim 135. Os ingressos antecipados devem ser retirados no Sesc mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. As doações serão revertidas às entidades sociais cadastradas no programa Mesa Brasil Sesc. A classificação etária do evento é livre. A apresentação é uma atração do projeto Portal Cultura. Em O Vale dos Infortúnios, a Condessa Cristina esconde de sua sobrinha Rosalinda um grave segredo. Sem a presença dos pais e cercada pela vilania da governanta Ágata e pelo oportunista Rafael d'Alençon, Rosalinda padece de um destino de crueldade e sofrimento. O espetáculo investiga o melodrama como gênero dramático, junto a elementos cênicos que apoiam a interpretação carregada de emoção dos atores. A apresentação fica por conta da Companhia de Teatro da Univates, que tem a direção artística de Pablo Capalonga. Mais informações podem ser obtidas junto ao Sesc Lajeado no telefone 3714-2266. Esse é o Boletim do Tempo do Redação Informativo, com a previsão para esta sexta-feira no Vale do Taquari e também no Rio Grande do Sul. E nessa sexta-feira a instabilidade ronda o estado novamente. Essa instabilidade ainda é fruto da frente fria que veio da Argentina e provocou temporais em algumas cidades gaúchas. Ela perde força durante a sexta-feira, principalmente porque as temperaturas baixam um pouco. Esse calor que a gente está sentindo nos últimos dias vai dar uma trégua e isso quer dizer que o sol deve predominar no fim de semana, mas isso é assunto para a próxima previsão do tempo. Vamos ver como ficam as temperaturas na região nesta sexta-feira. Em Lajeado, o dia amanhece com chuva, mas pode ter sol a qualquer momento do dia, intercalado com períodos de nebulosidade. A mínima prevista é de 19 graus e a máxima alcança os 26 graus à tarde. Em Colinas, o dia também começa com chuva, mas no decorrer da sexta-feira o sol aparece. O dia começa com 17 graus
graus e a máxima alcança os 24 graus nesta sexta-feira em Colinas. Este foi então o Boletim do Tempo para o Redação. Hoje a gente não tem recadinho. Quem quiser recadinho aqui na previsão, tem que mandar um e-mail para a gente, é rodrigoN@informativo.com.br. Vou esperar teu recadinho aí. Até sexta-feira. Acompanhe o comentário do professor Gilson dos Anjos. Olá, amigos. Como já iniciei a semana passada a falar sobre a Semana da Consciência Negra, sobre o Dia da Consciência Negra, pois essa semana é a semana especial. No Rio Grande do Sul, diferente de outros estados, a nossa Semana da Consciência Negra começa no dia 14 de novembro e vai até o dia 20 de novembro. Mas por que essa semana no Rio Grande do Sul tem data diferente? Porque são dois episódios. Primeiro, dia 14 de novembro é lembrado o massacre de Porongos, ou a traição de Porongos, como já diz o historiador Moacir Flores, onde negros que participaram como lanceiros negros na Revolução Farroupilha foram emboscados e mortos para não serem libertos e não criarem uma situação adversa no período, então, da Revolução Farroupilha, lá por idos de 1844, 1845. Por outro lado, 20 de novembro, por que 20 de novembro? Por que não 13 de maio, quando se lembra a assinatura da Lei Áurea, que teoricamente libertou, entre aspas, os negros da condição de escravidão? Porque um gaúcho, um professor gaúcho, um bom pesquisador, infelizmente há pouco falecido, cerca de 3, 4 anos atrás, professor Oliveira Silveira, trouxe à luz do país como todo que o Dia da Consciência Negra, o dia de se tratar sobre as questões da temática negra e da luta dos negros, deveria ser 20 de novembro. Por quê? Porque nessa data se lembra o assassinato de Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes da resistência contra a escravidão africana. E no Brasil, desde o dia 20 de janeiro de 2003, foi instituído pelo então presidente da República que o dia 20 de novembro seria o Dia da Consciência Negra no Brasil e que todos os educandários da educação básica, ensino fundamental e médio deveriam tratar essas temáticas. Motivo pelo qual eu tenho sido muito solicitado a estar fazendo palestras nos mais diferentes cantos do nosso estado, aqui na região, no Vale dos Sinos, onde estarei na próxima semana. Então, tem muita procura. Pense você também, vamos ter uma educação diferente, vamos trabalhar por uma sociedade melhor para todos nós. Eu volto na próxima semana. Obrigado. Obrigado, Gilson. E durante o semestre 2015B, 18 estudantes dos cursos da área da saúde da Univates participaram da oficina Projeto Clown e Seu Sorrir. A atividade tem por objetivo a formação dos doutores palhaços para atuação em hospitais e estabelecimentos de saúde da região. O encerramento dos encontros ocorre no dia 28 de novembro, no auditório do prédio 16, a partir das 10 horas da manhã. O projeto apresenta experiências que auxiliam no desenvolvimento da empatia com relação aos pacientes. Além disso, o objetivo da oficina é humanizar os conhecimentos adquiridos durante a vida acadêmica do participante, auxiliando na forma da condução da situação da doença do paciente. No próximo semestre, os voluntários atuarão no Hospital Bruno Born. Já para 2016B, segundo semestre do ano que vem, está prevista uma nova edição das oficinas. O projeto é organizado e ministrado pela fisioterapeuta Bárbara Passos de Sá, pelas estudantes do curso de Medicina da Univates, a Juliana Skosteg e Estefânia Faé, e pelo estudante do curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Ricardo Sandri. E este foi o Redação Informativo desta quinta-feira, 19 de novembro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós temos edição inédita na sexta-feira, às 6h30 da tarde. A nossa programação pode ser assistida em tempo real na página da TV Informativo do YouTube e também no www.tvinformativo.com.br.
Redação Informativo. Oferecimento Fruc Cola. Descubra esse sabor. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Lojas Dúlios. Aqui é fácil estar na moda. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.